A verdadeira história do Natal. A humanidade comemora essa data desde bem antes do nascimento de Jesus. Vamos conhecer um pouco sobre o emaranhado de tradições que deram origem a esta festa. Na Roma, no século II, no dia 25 de dezembro, a população estava em festa em homenagem ao nascimento daquele que veio para trazer benevolência, sabedoria e solidariedade aos homens. Cultos religiosos celebravam o ícone nesta data que para os romanos era sagrada. Presentes eram trocados e tinham muita comilança. Mas engana-se quem imagina que os romanos comemoravam o nascimento de Jesus. Eles comemoravam o nascimento do deus persa Mitra, que representa a luz. E ao longo do século II, tornou-se uma divindade muito respeitada pelos romanos. Qualquer semelhança com o feriado cristão é mera coincidência. A história do Natal começa, na verdade, pelo menos há 7.000 anos antes do nascimento de Jesus. E é tão antiga quanto a própria civilização. E tem um motivo bem prático para isso. Os seres humanos celebravam o solstício de inverno. O solstício de inverno é quando ocorre um fenômeno na natureza. É a noite mais longa do ano no hemisfério norte e acontece no final de dezembro. Dessa madrugada em diante, o sol fica cada vez mais tempo no céu, até o auge do verão. É o ponto de virada das trevas para a luz, o renascimento do sol. Há 7.000 anos atrás, antes de Cristo, num tempo em que o homem deixava de ser caçador errante e começava a dominar a agricultura, a volta dos dias mais longos significa a certeza de colheitas no ano seguinte, e então era só festa. Na Mesopotâmia, a celebração durava 12 dias. Já os gregos aproveitavam o solstício para cultuar Dionísio, o deus do vinho e da vida mansa, enquanto os egípcios relembravam a passagem do deus Osíris para o mundo dos mortos. Na China, as homenagens eram e ainda são para o símbolo do Yin Yang, que representa a harmonia da natureza. Até povos antigos da Grã-Bretanha, mais primitivo que seus contemporâneos do Oriente, comemoravam o Forró-Bodó, que era em volta do Stonehenge, monumento que começou a ser erguido há 3.100 anos antes de Cristo, para marcar a trajetória do Sol ao longo do ano. A comemoração em Roma, então, era só mais um reflexo de tudo isso. Cultuar Mitra, o deus da luz, no dia 25 de dezembro, era nada mais do que festejar o velho solstício de inverno. Pelo calendário atual, diferente daquele dos romanos, o fenômeno, na verdade, acontece no dia 20 ou 21, dependendo do ano. Seja como for, o culto a Mitra chegou à Europa lá pelo século IV a.C., quando Alexandre o Grande conquistou o Oriente Médio. Centenas de anos depois, soldados romanos viraram devotos da divindade e ela foi parar no centro do império. Mitra, então, ganhou uma celebração exclusiva, o Festival do Sol Invicto. Esse evento passou a fechar outra farra dedicada ao solstício,
era a Saturnália, que durava uma semana e servia para homenagear Saturno, senhor da agricultura. O ponto inicial dessa comemoração era o sacrifício aos deuses. Enquanto isso, dentro das casas, todos se felicitavam, comiam e trocavam presentes. Dizem alguns historiadores que, nesse momento, os mais animados entregavam-se a orgias. Mas isso os romanos já faziam com frequência. Enquanto isso, uma religião nanica que não dava bola para essas coisas crescia em Roma: o cristianismo. Solstício cristão. As datas religiosas mais importantes para os primeiros seguidores de Jesus só tinham a ver com o martírio dele, a Sexta-feira Santa, crucificação, a Páscoa e ressurreição. O costume, afinal, era lembrar apenas a morte de personagens importantes, líderes da igreja. Achavam que não fazia sentido comemorar o nascimento de um santo ou de um mártir, já que ele só se torna uma coisa ou outra depois de morrer. Sem falar que ninguém fazia ideia da data do nascimento de Jesus, uma vez que o Novo Testamento não diz nada a respeito. Só que tinha uma coisa: os fiéis de Roma queriam arranjar algo para fazer frente às comemorações pelo solstício, e colocar uma celebração cristã bem nessa época viria a calhar, principalmente para os chefes da igreja, que teriam mais facilidade em amealhar novos fiéis. Aí, em 221 depois de Cristo, o historiador cristão Sextus Július Africanus teve a sacada e cravou o aniversário de Jesus no dia 25 de dezembro, que era o nascimento de Mitra. A igreja aceitou a proposta e, a partir do século IV, quando o cristianismo virou religião, a religião oficial do império, o Festival do Sol Invicto começou a mudar de homenageado. Antes se homenageava Mitra, passou a ser Jesus a partir de então. Associado ao Deus Sol, Jesus assumiu a forma da luz, que traria a salvação para a humanidade. Assim, a invenção católica herdava tradições anteriores. Ao contrário do que se pensa, os cristãos nem sempre destruíam as outras percepções de mundo, como rolos compressores. Nesse caso, ocorreu foi uma troca cultural. Não dá para dizer ao certo como eram os primeiros natais cristãos, mas é fato que hábitos como a troca de presentes e as refeições suntuosas permaneceram, e a coisa não parou por aí. Ao longo da Idade Média, enquanto missionários espalhavam o cristianismo pela Europa, costumes de outros povos foram entrando para a tradição natalina. O que deixou um legado mais forte foi o Iule, a festa que os nórdicos faziam em homenagem ao solstício. O presunto da ceia, a decoração toda colorida das casas e a árvore de Natal vem de lá. Outra contribuição do norte foi a ideia de um ser sobrenatural que dá presente para as criancinhas durante o Iule. Em algumas tradições escandinavas era e ainda é um gnomo quem cumpre esse papel, mas essa figura logo ganharia traços humanos. Origem do Papai Noel. O Papai Noel teve origem em São Nicolau, um bispo católico do século IV, que viveu na cidade de Mira, onde atualmente é a Turquia.
Ele é lembrado como um homem bondoso que presenteava as crianças no dia do seu aniversário, 6 de dezembro. Com o passar do tempo e as variações em torno da lenda, a data acabou mudando para 25 de dezembro. O velhinho rechonchudo, de barba branca e traje de inverno vermelho, apareceu pela primeira vez na revista norte-americana Happy Week no ano de 1881, mas um tempo depois, já em 1931, o desenhista Haddon Sundblom utilizou a imagem em um comercial da Coca-Cola e acrescentou um saco de presentes e um gorro com peças publicitárias bem-humoradas do Papai Noel, distribuindo presentes ao redor do mundo. A marca de refrigerantes turbinou suas vendas e lucrou muito. Os pinheiros e o Natal. Os pinheiros são as únicas árvores que mantêm suas folhas mesmo no inverno. Vivo e verde o ano inteiro, representa no Natal a esperança, a alegria e a mudança. Quanto ao costume de colocar os presentes natalinos embaixo da árvore enfeitada, foi no palácio da Rainha Elizabeth I, em ocasião natalina, que tudo começou. Sem poder receber pessoalmente todos os presentes que lhe eram entregues, a inglesa pediu para que fossem depositados embaixo de uma árvore de seu jardim.